Você sabia que tu tens o poder de controlar o que sai da tua boca? Sim, a palavra de Deus nos fala para ouvirmos mais e falarmos menos. E é esta a palavra de hoje. Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa do que a palavra do nosso Deus. Quero convidar você, meu querido e minha querida, desde já para abrir a sua palavra, a tua Bíblia Sagrada, seja ela digital ou de papel, no livro de Provérbios capítulo 25, verso número 28, que diz bem assim, ó: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Traduzindo para o bom e velho português, a pessoa que não contém a língua, não contém a ira, a cólera, sabe o que acontece? Ao invés de você atrair a presença de Deus, você vai atrair a presença do maligno. Não atraia a presença do maligno de forma alguma para a sua vida. Vou ler de novo, principalmente a parte A do que nós lemos anteriormente aqui de Provérbios. Como a cidade derrubada sem muro. Sabe o que significa isso? Eu e você, se dermos lugar aos pensamentos mal cheirosos, pensamentos imundos, ira, raiva, cólera, se isso descer para o nosso coração, nós somos uma cidade sem muro. Antigamente, no Antigo Testamento, as cidades eram limitadas por muros, fronteiras. O muro era a fronteira que separava um povo de outro. Hoje em dia não temos mais cidades muradas. Não existe mais de uma cidade para outra você ter que atravessar grandes portões. Hoje não. Hoje existem barreiras invisíveis de divisões de municípios. Amém? Mas naquele tempo, imagina uma cidade como Jericó. Para você que conhece a história de Jericó, tu sabe muito bem que a muralha de Jericó é enorme. Amém? E como que essa muralha caiu? Porque Deus disse para Josué e Caleb fazer com que o povo desse 7 voltas em torno daquela cidade. E depois, no último dia, que eles dessem 7 voltas. A cada dia davam uma volta. Em 6 dias eles deram uma volta. Alguns historiadores falam que para dar uma volta em torno de Jericó, durante aquele dia, levava-se o dia todo, porque a cidade era enorme. Agora tu imagina dar 7 voltas em torno de uma cidade. Quanto tempo eles não levaram? Pois é. Aí, Deus tocou no coração de Josué para que o povo começasse a bater tambores e começasse a tocar os instrumentos e gritar. Quando isso aconteceu, a muralha de Jericó caiu ao chão. Aí eu te pergunto, por que você anda confuso? Por que você anda confusa? Por que você não presta atenção no que Deus está falando? Para de dar lugar para os seus pensamentos que não vão te levar a lugar algum. Se a palavra fala que você tem que ser apto para ouvir e tardio em falar, sabe o que significa? Você tem que falar menos e ouvir mais. Ouvir mais instruções de Deus. Ouvir as pessoas mais sábias que você conhece. Ah, mas essa pessoa não é cristã. Deus pode capacitar aquela pessoa para te instruir. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O ano era 2007. Trabalhei durante 3 anos para uma empresa aqui em Belo Horizonte de construção civil. Troquei de setor, certo? Aliás, setor não, era prédio que a gente construía. Troquei de um prédio para o outro. O filho do mestre de obras, que na minha humilde opinião era uma pessoa totalmente confusa, mal sabia ler um projeto. O cara fez, na época, eu e os companheiros de trabalho, enchermos um pilar de 3,5 metros de altura por 80 centímetros de largura em um lugar onde o pilar não estava. O que o pai dele fez depois? Fez com que a gente fosse lá e derrubássemos este pilar. Para você ver o quão é perigoso uma pessoa confusa. A pessoa não saber ler um projeto.
Eu não sei ler o projeto, mas se me mostrar aqui, ó, vamos fazer um pilar aqui, um outro aqui, vamos fazer isso, isso, isso. Eu sei visualizar e falar, é aqui, aqui e aqui. Não, o abençoado em questão foi lá e fez o quê? Fez o serviço errado. Sobrou para quem? Para mim e para os nossos companheiros em questão. Usamos 3 marteletes de 20 quilos para derrubar esse pilar. Das 7 da manhã até as 7 da noite numa sexta-feira. Para quem trabalha na área da construção civil sabe que sexta-feira, 4 horas da tarde é vaza. Não é? Pois bem, 7 horas da noite eu estava saindo da obra. Queimaram 2 marteletes dos 3. Aí o pessoal teve que ir correndo buscar lá na locadora que aluga essas ferramentas pesadas. E a gente continuou o serviço. 2 dos 3 queimaram. Eu fiquei no meio, em cima de um andaime, um amigo meu quebrando embaixo e um outro amigo quebrando em cima. Imagina, de 7 da manhã até as 7 da noite, só paramos para almoçar, nem café da tarde a gente tomou. E aí eu te falo, a falta de ouvir e falar mais quase atrapalha o projeto. Aí entra aquilo que eu estou falando para você. Ouça mais e fale menos. Como assim? Tá em dúvida em um projeto? Tá em dúvida no que fazer? Vá buscar a pessoa responsável, busca sabedoria. Busca ali, ó, peraí, isso aqui eu tenho que fazer aqui. Mas será que se eu fizer um pouquinho para lá vai dar errado? Ou eu tô em dúvida, será que eu devo ou não devo fazer? Quer tirar suas dúvidas? Pergunte a Deus. Tudo que você for fazer a partir de hoje, pergunte ao Senhor. Pergunta para Deus e fala, Deus, eu devo fazer isso? Se eu fizer isso, vai dar ruim? Deus, se eu fizer aquilo outro, vai dar ruim? E espere até a confirmação de Deus falar com você. E se Deus não falou, se ele ficar em silêncio, é porque ele não quer que você faça absolutamente nada. Quer um exemplo? Abraão. Abraão conversava com Deus todos os dias. Mas quando Abraão ouviu do Senhor que era para ele sair da parentela dele, sair daquele ambiente familiar e ir para onde Deus havia falado para ele ir, o que ele fez? Levou Ló. Quando Abraão levou Ló, Deus parou de falar com ele, porque Deus não trabalha no meio da desobediência. Deus não trabalha na desobediência. Deus, ele tem ranço do desobediente. Deus não suporta a desobediência. Quando Ló saiu da presença de Abraão, o que aconteceu com a vida de Ló? Ló ficou lá embaixo, nas planícies, nas campinas, onde foi criado quem? Sodoma e Gomorra. Abraão, mais que depressa, ficou no pedregulho, na parte alta. E ali Deus começou a abençoá-lo. Você está entendendo? Comece a ouvir mais a voz do Senhor. Comece a ouvir pessoas que têm muito mais sabedoria do que você. E esse recado é para os senhores jovens. Eu também já fui jovem, já fui meio rebelde. Já fui uma pessoa que... eu com 11 anos eu queria morar sozinho. Vim morar aos 41, 30 anos depois. E até hoje continuo morando Deus e eu na minha casinha. Mas você é jovem que não sei o quê. Queridos, o que mais eu vejo hoje em dia é a juventude que, na minha visão de mundo, por falta ali de conversa e disciplina dos pais de hoje em dia, a juventude está cada vez pior do que a juventude da década de 70, de 80 e de 90. Sabe aquele movimento do Woodstock? Tá pior hoje em dia, meu querido e minha querida. Hoje, uma criança tem acesso ao celular. Tira o celular da mão dela para você ver. Os índices de dopamina para criança têm aumentado tanto, mas tanto, que os pais, ao invés de vigiarem o que os filhos andam assistindo, não. Os pais preferem deixar que, isso para quem tem condição, deixar a empregada tomar conta, deixar a babá tomar conta. E até quem não tem condição, sabe o que faz? O filho começa a encher o saco, toma aqui meu celular, vai assistir o que você quer. Tá errado. Tá errado.
Você pai, você mãe, você é autoridade sobre a vida do seu filho. Ou você quer que outras pessoas tomem conta dele para você? Eu prefiro tomar conta das minhas crias. Um tem 19 e a outra tem 14. Perdão, 15. E o que eu falo com eles é lei. E pronto, e acabou. Eles não têm que me questionar. Ah, mas você não mora com eles. Não. Mas o que eu falar sobre a vida deles é lei. Porque desde pequenos eles já entenderam que eu, como pai, e a mãe deles, como mãe, temos autoridade espiritual sobre a vida deles. Amém? Ouça agora o que o nosso querido apóstolo Tiago fala no livro de Tiago, capítulo 1, verso 19, o que eu havia citado anteriormente. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem, isso inclui mulher também, seja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio para se irar. Sabe o que isso significa? Você ouça mais, fale menos e fique menos nervoso. Quer um exemplo prático? Tu tá ali no trânsito dirigindo bem tranquilo, de repente entra na sua frente um motoqueiro e te fecha. Você automaticamente vai frear o carro. Se acontecer um acidente, caso você bata nesse motoqueiro ou você bata no carro da frente, encosta o carro no acostamento, tente resolver de forma tranquila com a outra pessoa. Não vá descer do carro gritando, ameaçando, pegando chave de roda e indo para cima dessa pessoa. Não, não vá fazer isso, que isso é errado. Você tem que ouvir a pessoa primeiro, para depois você falar e para depois você ter uma atitude racional. Eu já vi cada coisa no trânsito, eu já escutei cada história no trânsito, assim, horrendas. Horrendas, porque a pessoa parece que acorda de manhã e não ora, não lê a palavra, não acontece nada. E aí o que acontece? O dia dessa pessoa é o pior dia da vida dela. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás. Não saio de casa sem orar, sem falar com Deus. Isso serve para você também. Consagre o seu dia ao Senhor. Todos os dias da sua vida, mesmo que você não trabalhe no final de semana, consagre-o ao Senhor. E sabe por que eu falei isso? Você pode ir até a padaria mais perto da sua casa, a pé, seja o que for, e se acontecer alguma coisa, porque o inimigo, ele adora pegar as pessoas que estão desavisadas. Mas quando você consagra o seu dia ao Senhor e fala assim: Senhor, o meu dia hoje eu consagro a Ti. Hoje pode se levantar o inimigo, o adversário, seja quem for, nada vai me abalar. Nada que falarem contra mim vai me abalar, porque eu vou ouvir, vou ficar em silêncio, vou deixar que falem e não vou irar o meu coração. Agora imagina se Jesus Cristo, naquela época em que todos falavam até na cara dele que ele era um profeta que levava a palavra através dos demônios, se Jesus virasse e falasse assim: ah, então você está falando que eu prego e expulso os demônios usando o Deus dos demônios? Tá bom, aqui ó, estalei o dedo, você sumiu, pá, acabou, cara, já era. Mas não, Jesus ouviu calado, foi à cruz calado. Jesus não falou nada contra aqueles que o perseguiam, porque ele estava nos ensinando: seja apto para ouvir, tardio em falar e mais tardio ainda em ter uma reação negativa. Amém. Esta palavra para o dia de hoje, para a sua vida. Nesse momento, meu querido e minha querida, eu quero convidar você para orarmos, para consagrarmos o nosso dia ao grande Yahvé, ao grande Yeshua HaMashiach. E vamos pedir a Ele que hoje a gente possa ouvir mais, falar menos e irarmos menos. Feche os seus olhos, você que pode, e oremos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, neste dia, ó leão da tribo de Judá, que o Senhor venha rugir em nossa vida. Nós aprendemos no dia de hoje que devemos ouvir mais, falar menos e termos a mínima reação negativa possível, porque o teu exemplo na cruz
nos mostra uma coisa. O Senhor podia fazer o que o Senhor quisesse fazer com todos aqueles que o perseguiram durante os teus 3 anos de ministério nessa terra. Porém, contudo, entretanto, o Senhor disse: Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. E assim, eu e os meus irmãos que estão orando, devemos fazer também. Devemos perdoar os que nos perseguem e seguirmos a nossa vida. Não vamos nos irar, não vamos responder, mesmo que aquela pessoa tente nos tirar do sério, tirar do controle. Não vamos, mas sim vamos ouvir, porque aquela pessoa também pode estar fazendo isso para chamar a atenção ou um pedido de socorro, porque também isso pode estar acontecendo. Por isso, Pai, nós te bendizemos e nós te pedimos, derrama sobre nós a tua sabedoria que vem do alto, em o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, refreia a nossa língua, tira de nós os pensamentos mal-cheirosos, tira de nós a presença do maligno e que tudo isso caia por terra em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu amado e minha amada, se você chegou até este momento e foi abençoado com a palavra do Senhor, peço a você que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, envie para pelo menos 10 pessoas. Amém? Um grande abraço, que Deus abençoe seu dia e poderosamente em nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.